Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, Deus me entregou uma palavra que hoje poderosa, vai mudar a sua vida, eu não tenho dúvidas disso. Sabe, irmãos, quando a gente muitas vezes promete as coisas e não cumpre? Sabe quando você fica sempre prometendo para si mesmo que um dia você vai ligar para aquela pessoa? Um dia você vai resolver aquela pendência. Um dia você vai visitar os seus pais. Um dia você vai falar de Deus para o seu vizinho, talvez. E aí a gente vai empurrando com a barriga e a gente nunca resolve essas pendências. Irmãos, o problema, sabe qual é? Que muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus. Eu fico impressionado de ver que muitas vezes a gente fala de Deus para as pessoas e elas ficam com aquela sensação de que o tempo está a favor delas, como se elas tivessem todo o tempo do mundo. E aí então elas pensam assim: quando eu tiver com os meus 90 anos, quando eu tiver com os meus 100 anos, aí eu vou entregar minha vida para Jesus. Irmãos, pode ser que não dê tempo. Eu não estou brincando aqui. Inclusive, eu quero ler para você uma passagem em que o próprio Jesus falou sobre a porta que se fecha. Irmãos, quando a porta da graça se fechar, infelizmente ninguém entra mais. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Lembra de Noé? Noé estava construindo a arca, ficou 100 anos pregando para aquelas pessoas e as pessoas ficavam zombando dele. Ninguém dava crédito àquilo que ele estava fazendo, mas na verdade, irmãos, aquele era o tempo das pessoas e as pessoas então achavam que nunca nada de mal ia acontecer com elas, até que de repente a Bíblia conta que começou a chover. Irmãos, o interessante é que nunca tinha chovido na terra antes. A Bíblia conta que brotava do solo um orvalho, brotava como se fosse uma água que regava toda a terra. Não havia chuva ainda sobre a terra. E foi naquele momento que começou o temporal. Olha, as pessoas com certeza se desesperaram. As pessoas ficaram o tempo todo: Noé, deixa a gente entrar, deixa a gente ficar aí dentro da arca. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus fechou a arca por fora. O próprio Deus, com a sua mão, fechou aquela arca. E infelizmente as pessoas se perderam. Olha, somente a família de Noé foi salva. E hoje a gente se pergunta, né? Será que muita gente vai se perder? Será que muitas pessoas elas vão para o inferno e não serão salvas? Irmãos, fique comigo até o fim, você vai ficar impressionado com a resposta que Jesus deu quando alguém perguntou para ele: Senhor, são poucos os que serão salvos? E você vai ficar em choque de ver o que Jesus vai falar sobre isso, tá bom? Depois eu quero orar por você, nós vamos fazer uma oração de entrega aqui hoje. Você que nunca fez sua oração pedindo perdão ao Senhor, hoje eu quero te dar essa oportunidade, porque eu me lembro quando eu me converti, foi através de uma oração que tudo mudou na minha vida. Irmãos, hoje eu estou falando aqui para vocês, mostrando a grandeza do nosso Pai, do nosso Deus, mas irmãos, nem sempre foi assim. Eu já contei muitas vezes o meu testemunho aqui, e a verdade é, se Deus fez comigo, Ele vai fazer na sua vida, não tenha dúvidas disso. Deus, Ele pode restaurar cada área da sua vida, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu ou pensou, segundo o poder dEle que opera em você, amém? Mas para isso você precisa andar de acordo com a palavra, você precisa ter intimidade com Deus, você não pode deixar para depois, porque um relacionamento com Deus é a coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida. Então, eu vou te trazer aqui um ensinamento da palavra hoje que vai gerar fé no seu coração e depois nós vamos orar. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Todo dia, 4 horas da manhã, eu faço a oração da manhã e às 6 horas da noite tem a oração da noite para você encerrar o seu dia na presença do Senhor. Glória a Deus? Então vamos lá. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que eu acredito que a maioria dos cristãos já conhece ela, mas é muito importante a gente analisar alguns detalhes da palavra, porque a Bíblia é como se fosse um baú cheio de tesouros e tesouros preciosos, e você precisa às vezes cavar fundo, você precisa às vezes vasculhar, estudar, se aprofundar, para que Deus te revele coisas maravilhosas, amém? E lá em Mateus capítulo 7, o versículo 7, Jesus ele disse assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta.
Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Aqui nós vemos o símbolo da graça de Deus, porque Jesus está dizendo, olha, qualquer um que bater na porta, a porta vai ser aberta. E aqui nos mostra que hoje nós temos um livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A grande maioria das pessoas, irmãos, diz que tem Deus no coração, mas o próprio Senhor Jesus disse, aquele que não tem o Filho, não tem o Pai também. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, irmãos, muitas pessoas caem nesse engano de achar que, eu tenho Deus no coração, eu sempre busco a Deus, mas, irmãos, sem Jesus é impossível ter acesso ao Deus Criador dos céus e da terra, porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Mas quando Jesus entra na nossa vida, o sangue dele que foi derramado na cruz, ele nos perdoa e ele abre o caminho de acesso ao Pai. Amém? Então aqui Jesus disse, olha, se vocês pedirem, vocês receberão. Se vocês buscarem, vocês encontrarão. E se vocês baterem, a porta será aberta. Mas irmãos, lembra que eu falei para vocês que vai chegar uma hora em que essa porta será fechada? Em que não dará mais tempo das pessoas se arrependerem, elas não terão mais a oportunidade de serem salvas e de morarem com Jesus na eternidade? Pois é, lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia conta que Jesus estava caminhando para Jerusalém, que é o lugar onde ele seria traído por Judas, seria entregue nas mãos dos religiosos e seria crucificado. E então, naquele momento, as multidões estavam indo atrás de Jesus. O clima estava ficando cada vez mais pesado, até mesmo porque cada dia que passava, os religiosos ficavam pensando em maneiras de prender Jesus, em castigar ele, enfim. Aí de repente, uma pessoa lá no meio do caminho, ela fez aquela pergunta que talvez esteja no seu coração hoje, ou no coração de muita gente hoje. Sabe o que ela perguntou? Senhor, são poucas as pessoas que serão salvas? Irmãos, nós vamos ver aqui a resposta de Jesus. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 13, o versículo 23 ao versículo 28. Preste muita atenção. Diz assim, alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? E Jesus respondeu, esforce-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, eu não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá, eu não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Olha isso, irmãos, vocês perceberam a gravidade disso aqui? Lembra que lá em Mateus, o convite de Jesus é o seguinte, batam e a porta lhes será aberta. Mas irmãos, Jesus está falando aqui agora de um outro momento. É o momento em que as pessoas vão bater na porta e a porta não vai se abrir. E sabe o que isso significa, irmãos? Que muitas pessoas, elas vão deixar para depois. Elas vão deixar para amanhã, para o mês seguinte. Elas não vão buscar a Deus como deveriam hoje. Quando chegar a hora, essas pessoas vão tomar um susto. Primeiro porque muitas vão abrir os olhos no mundo espiritual. Quando elas morrerem aqui na terra, afinal de contas, irmãos, é uma coisa que não tem como fugir. Todos nós precisamos pensar sobre a morte, porque é a única certeza que nós temos. Aliás, para o cristão, nós temos mais uma certeza, né? A certeza da ressurreição, que quando nós morrermos, o nosso corpo será glorificado e estaremos com Jesus para sempre. Mas, irmãos, isso aqui que Jesus falou é muito sério. E na hora que eu estava lendo aqui na Bíblia, me veio muito forte no coração que muitos de vocês estão procrastinando, estão deixando para depois. Não faça isso, tá bom? E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas esse não parece o Deus de amor que eu conheço. Afinal de contas, se a pessoa está batendo na porta, se ela está arrependida, por que Deus não abriria a porta para essa pessoa? Irmãos, a resposta é muito simples. O problema não é o ato de bater, o problema é quando se bate nessa porta.
Porque naquela época, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas quando o dono da casa fechava a porta da festa, já era, não tinha como ninguém mais entrar. Era o sinal de que a festa já tinha começado e ninguém mais entrava. Então, chegar atrasado não era só falta de educação, era um desprezo àquele convite, entendeu? Então, as pessoas que ficavam do lado de fora, elas não ficavam ali com o coração arrependido de verdade. Elas, na verdade, não estavam sentindo falta do dono da festa. Na verdade, elas não queriam perder a festa. Então, irmãos, muitas pessoas vão chorar naquele dia, não porque elas quiseram estar com Jesus, elas sentiam falta de Jesus, não, porque na verdade elas nem conheciam Jesus, para falar a verdade. Então elas vão chorar, na verdade, porque elas ficaram de fora da festa, das bodas do Cordeiro, que é o que Jesus falou que vai acontecer. Vai ter uma grande festa, reunindo todos os filhos de Deus que foram salvos, libertos por Jesus. Irmãos, vai ser um dia maravilhoso, sabe? E o problema é que hoje em dia as pessoas vivem de qualquer maneira. E além da nossa vida espiritual, que a gente leva de qualquer jeito, muitas vezes na nossa própria vida, a gente vai deixando também as coisas para depois. Sabe aquele relacionamento que você não deu valor, você não cuidou, e um dia a outra pessoa simplesmente disse: chega, não aguento mais. E aí não adianta mais mandar flores, não adianta pedir 1000 perdões, prometer que vai mudar. Por quê? Porque a porta do coração dela se fechou. Aquela chance que a pessoa deu tantas vezes, a pessoa simplesmente ignorou. Então, irmãos, vamos deixar o orgulho de lado, amém? Vamos deixar o egoísmo de lado. Pare de criar confusão, pare de ficar causando contendas com pessoas que querem o seu bem. Da mesma forma, na vida financeira acontece a mesma coisa. Sabe aquela chance de emprego que você ficou na dúvida, você ficou enrolando para decidir, e quando você finalmente resolveu aceitar, a vaga já era de outra pessoa, ou seja, a porta se fechou. E o mais doído de tudo, irmãos, sabe o que é? Muitas pessoas tiveram a chance de reconciliar-se com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, e essa pessoa, por causa do orgulho, ela ficou esperando que o outro viesse até ele, e de repente a morte chegou sem avisar, a porta se fechou para sempre a respeito disso. Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração é algo muito sério. Eu gostaria muito que você refletisse sobre essa mensagem, sabe? Porque, principalmente na nossa vida espiritual, nós temos um prazo e Jesus deixou bem claro, muitos naquele dia, eles vão bater na porta e a porta não vai ser aberta. Por quê? Porque a pessoa ouviu a palavra enquanto esteve aqui na terra, ela ouviu pregações, ela ouviu louvores, ela teve toda a chance do mundo, mas ela não quis, porque ela pensava assim: eu já tenho a minha religião, eu já tenho as minhas convicções, as minhas crenças. Mas, irmãos, lembra do que eu tenho falado aqui com vocês sempre? Aqui nós não falamos de religião, não é religião que salva. Irmãos, não tem nenhuma igreja que vai nos salvar, nenhuma religião. É somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, faça a sua escolha hoje. E eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão de toda a sua vida. Aleluia. Irmãos, nós já vamos orar, mas eu só quero ler mais uma passagem que está lá no livro de Provérbios, capítulo 27, o versículo 1. Olha só o que a Bíblia diz, é um simples versículo, mas muito profundo. Diz assim, não se orgulhe do amanhã, pois você não sabe o que o dia trará. Então percebe que muitas vezes você pode pensar assim: no ano que vem eu vou resolver tantas coisas na minha vida. Quando eu ganhar dinheiro, quando eu começar a estudar, quando eu começar a trabalhar, então tudo vai mudar na minha vida. Mas, irmãos, a gente não pode pensar assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, não é verdade? Pode ser que amanhã eu não esteja aqui, você não esteja aqui, nós não sabemos de nada. O que nós sabemos realmente é que Jesus está nos fazendo um convite hoje. E o interessante naquela passagem de Lucas que eu li para você é que as pessoas do lado de fora, elas gritavam dizendo assim: nós comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas. Olha que interessante, irmãos, essas pessoas não eram estranhas, elas conheciam Jesus, elas viram Jesus, elas ouviram falar dele e talvez até se arrepiaram com os ensinamentos dele. Elas estavam perto, mas ao mesmo tempo não estavam dentro da família de Deus, entende? E isso me faz lembrar daquela outra parábola das 10 virgens. Lembra dela? Jesus ele contou que 10 moças estavam esperando o noivo para uma festa de casamento. E 5 dessas noivas eram prudentes, e elas levaram azeite de reserva para suas lamparinas. E as outras 5, as descuidadas, elas não levaram. Elas pensaram assim: não precisa não, ele deve chegar logo.
E então elas começaram a pensar dessa maneira sem ter aquela urgência. E então o tempo passou, elas acabaram dormindo e quando o noivo finalmente chegou à meia-noite, o azeite delas tinha acabado. Então elas correram para comprar mais, a festa começou e a porta foi fechada. E sabe o que aconteceu? Na hora que elas voltaram com o azeite, elas então começaram a bater na porta e diziam: Senhor, Senhor, abre para nós. E a resposta que veio lá de dentro é a mesma resposta que Jesus tinha falado lá em Lucas. Ele disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. E então elas perderam a chance de salvação. É como se a gente pensasse assim: Senhor, deixa eu continuar minha vidinha aqui do jeito que está, eu vou continuar nesse pecadinho aqui, não está incomodando ninguém. Ou então você pensa assim: eu sei que eu preciso perdoar aquele meu parente, mas eu ainda estou com raiva, eu nem sei se eu vou perdoar direito, porque essa pessoa merece passar por todo tipo de sofrimento. E aí então, irmãos, a gente vai adiando o nosso compromisso com Deus, sendo que tem coisas que tem que ser para agora, amém? Eu me lembro, irmãos, uma vez que eu fiquei sabendo que uma moça tinha me traído. E aquilo para mim foi como uma facada no peito, sabe? Porque eu gostava muito dela e eu não achava justo tudo que eu fiz por ela e de repente ela me retribuiu dessa maneira. Irmãos, eu me lembro que eu ia cantar na igreja e eu estava com o coração muito ferido, muito machucado, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sabia do mandamento de Jesus, de perdoar, de amar o nosso próximo. E então eu pensei, se eu continuar com essa mágoa no meu coração, se eu continuar guardando essa amargura, a minha vida vai de mal a pior. Foi então, irmãos, que eu tomei a decisão pela fé. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava tomando banho e então eu comecei a falar com Deus. Eu disse assim: Senhor, a minha vontade é que essa pessoa pague por tudo que ela fez, porque ela me machucou muito, Senhor. Mas eu sei que eu não posso desejar vingança, eu sei que eu tenho que perdoar, não importa quantas vezes uma pessoa erre comigo. Então, Senhor, eu te peço aqui uma coisa: me dê força, me dê graça, me ajude a perdoar essa pessoa. Irmãos, naquela hora eu senti muito a presença de Deus e eu comecei então a orar, e não somente orar, mas eu comecei a abençoar aquela pessoa pela fé. Eu estendi as minhas mãos ali enquanto eu tomava banho e eu comecei a profetizar sobre a vida dela, que Deus ia fazer uma obra na vida dela. Eu orei muito, irmãos, pedindo para que Deus abrisse os olhos espirituais, para que ela enxergasse aquilo de mal que ela estava fazendo. Assim como Jesus orou lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente precisa fazer essa oração ousada e pedir que Deus tenha misericórdia das pessoas e não guardar raiva delas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra Satanás e os seus demônios. Então, é o diabo que quer ferir você, ele quer ferir a outra pessoa, ele quer destruir as vidas. Mas hoje você chegou aqui e não importa como você esteja, a porta está aberta, Deus está te fazendo esse convite e eu creio que hoje o Senhor vai restaurar a tua vida. Eu creio que hoje o Senhor vai te abençoar, Ele vai trazer um ânimo novo, sabe? Tem muitas pessoas, irmãos, que já perderam o gosto pela vida, elas não têm mais prazer em nada. E sabe por quê? Porque está faltando um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque eu confesso para vocês, eu não conheço uma pessoa sequer que tenha buscado a Deus, que tenha feito a obra de Deus, que ela continue desanimada por muito tempo. Irmãos, a pessoa ela pode sim passar por grandes provações, grandes lutas, mas ela é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Por quê? A presença do Espírito Santo no coração dela faz toda a diferença. Então, talvez o que está faltando para você é isso, é você ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor. E isso, irmãos, é muito mais do que ir na igreja, é muito mais do que simplesmente ler a Bíblia por ler. É você entender que tudo que está ali, é você entender que tudo que está registrado na Bíblia é para você. É Deus querendo te instruir, te corrigir, Deus querendo te capacitar para fazer todo tipo de boa obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus para que você possa ser um homem e uma mulher de Deus de verdade. Amém? Glória a Deus. Se essa palavra te despertou de alguma maneira, comente aqui embaixo, diga assim, Deus falou comigo hoje, ou então escreva: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir também a mensagem. E no final desta oração, eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas. Olha, tem muita gente, irmãos, precisando ouvir uma palavra e Deus quer te usar na vida delas. Amém?
Então feche os seus olhos e fale com o Senhor nesse exato momento. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos sustentado dia após dia. E nós queremos te agradecer também, Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, é eficaz e ela muitas vezes nos confronta, mas é para o nosso bem. Obrigado, meu Deus, porque aqui nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Quantas pessoas hoje, meu Pai, estão vivendo uma ilusão? Elas acham que tem todo o tempo do mundo, elas acham que na hora certa o Senhor vai perdoar elas, mesmo que elas não se arrependam, elas acham que serão salvas. Oh, meu Deus, tira essa cegueira espiritual. Elas não podem brincar com coisas espirituais, Pai. Oh, Deus, perdoa essa nossa mania de deixar para depois, essa nossa desobediência disfarçada de falta de tempo. Oh, meu Deus, quantas pessoas ficam deixando para depois, sendo que hoje o Espírito Santo está chamando cada um de nós. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor gere em cada coração, em cada pessoa que está me ouvindo, gere essa urgência, Pai, essa necessidade de te buscar cada dia mais. Oh, meu Deus, que toda preguiça espiritual, toda acomodação, toda teimosia caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, se existe alguém aqui que tem uma pendência, uma necessidade de pedir perdão a um pai, a uma mãe, a um irmão, a um amigo, que essa pessoa tenha coragem e a humildade de fazer isso hoje. Que nenhuma porta de reconciliação se feche por causa do orgulho, meu Deus. Não deixe essa pessoa continuar com o coração fechado. Eu te peço, meu Pai, que as correntes sejam quebradas na vida dessa pessoa. Eu oro contra todo espírito de engano que tem sussurrado no ouvido dessa pessoa, dizendo: depois você resolve isso, amanhã você ora por isso, para que fazer isso agora? E por causa dessas mentiras, muitas pessoas, meu Pai, estão sendo enganadas, estão perdendo a oportunidade de ter a intimidade contigo. Oh, meu Deus, eu oro também por essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está sentindo dores no corpo, esse homem e essa mulher que recebeu um diagnóstico médico assustador. Oh, Pai, a Tua Palavra diz que pelas Tuas feridas nós fomos curados. Oh, Senhor Jesus, eu creio que na cruz do Calvário o Senhor já carregou as nossas enfermidades. Por isso eu te peço agora que o Senhor traga alívio, traga restauração, traga a cura completa, Senhor. Eu repreendo agora toda doença, eu mando embora agora toda enfermidade. Essa pessoa que está com a mão no corpo, na parte que está sentindo dores, na parte que tem o tumor, o câncer, Pai, coloca a Tua mão por cima da mão dessa pessoa. Arranca, Senhor, toda doença. Em nome de Jesus, nós declaramos que todo mal caia por terra, que toda célula doente saia desse corpo agora. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu oro também por esta alma que está cansada, por esse coração que está ansioso, essa mente que está confusa, cheia de preocupações. Tem pessoas nesse momento, meu Pai, chorando, Pai, porque a tempestade no seu coração está muito forte. Traga paz, Jesus. Acalma essa tempestade, Senhor. Renova as forças de quem está pensando em desistir agora. Mostra que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o que nós te pedimos, Senhor. Fortalece o Teu povo, Senhor. Tem muita gente aqui agora cansada, esgotada, mas eu creio que a unção do Espírito Santo está repousando sobre nós. Aleluia. E agora, meu querido irmão, minha irmã, você que nunca tomou a sua decisão de entrar pela porta que é Jesus, este é o seu momento. A porta está aberta para você, e se você quiser entregar a sua vida a Ele agora, fale aí com o seu coração aberto, com sinceridade. Repita essas palavras assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho adiado a minha decisão, mas hoje eu não quero mais esperar. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Jesus, pelos meus pecados, lava o meu coração, me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu Te recebo como o meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, é o que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço agora, Deus, que esta oração que foi recebida no Teu altar,
que ela traga frutos, que essa pessoa realmente sinta a paz do Espírito Santo e que ela entenda que essa foi a melhor decisão. Esse foi o ponto de partida para algo maravilhoso que o Senhor está reservando para essa pessoa. E agora eu te peço, Pai, que esta mensagem, que esta oração alcance milhares e milhares de lares, que vidas sejam transformadas, curadas e libertas. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário,
eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.